Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Um dos setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus, o da aviação. A Azul Linhas Aéreas, que é uma das empresas que está sofrendo muito com essa crise do coronavírus. Não só a Azul, como todas as companhias aéreas, estamos enxergando o movimento global, várias empresas falindo, várias empresas demitindo. As ações da Azul são uma das ações que tiveram maior queda nesse ano, em especial nesse período de coronavírus. Com mais de 90% dos voos cancelados, as companhias aéreas brasileiras buscam alternativas de sobrevivência. Está em negociação um pacote de socorro para o setor que pode transformar um BNDES em sócio, com quase 25% de participação das empresas. As empresas aéreas Azul e Latam fecharam um acordo para que os passageiros possam fazer conexões em rotas domésticas das duas companhias aéreas. A decisão ainda permite que os clientes escolham em qual programa de fidelidade querem acumular pontos com as viagens. O acordo vai incluir, em um primeiro momento, 50 rotas domésticas e as vendas já devem começar nos próximos meses. Segundo o presidente da Latam, Jérôme Cadier, em entrevista exclusiva ao CNN Business, uma fusão entre as duas empresas é complexa, mas não está descartada. Gente, tenho o prazer de receber hoje aqui no Item Mais ele, o mito, o homem, aquele que sabe tudo de economia. Se falar que não sabe, eu já vou sair correndo. Fernando Nakagawa. Por que essa presença tão ilustre? Antes da resposta que eu vou dar, eu mesma. Olá, Naka. Olá, Mona Lisa. É um prazer estar aqui novamente. Meu Deus, quando o Naka vem no podcast, baixa um locutor dos anos 90. Mais uma deixa. Rolar. Agora a gente pode começar a tradução da música. Meu Deus! Dá pra traduzir os movimentos da economia primeiro? A gente tenta. Todos os dias aqui, Thaís Herédia, Raquel Landim e eu, a gente tenta. Mas tem sido difícil, Mona Lisa, pelo amor de Deus. Por isso que você está aqui conosco, gente. Por que Nakagawa está conosco hoje? Por causa desse início de namoro, desse início de relacionamento, vamos falar assim, entre a Azul e a Latam. Estão andando de mãos dadas? Vai ter algo mais íntimo ou não, Naka? Pensando, obviamente, na intimidade dos números. Que medo. Olha, desse trocadilho, dessa metáfora. Mas ontem, o presidente da Latam disse que tá na pista ali e que pode ficar cada vez mais perto da Azul. Então é algo importante que tá rolando aí, Mona Lisa. Mas falando sério agora, o que a gente tá vendo aí nessas duas empresas é um movimento bem importante, porque é um setor, a CNN tem mostrado isso desde o início da pandemia, é o primeiro setor que sofreu com o isolamento social, com a quarentena, as viagens caíram drasticamente, mais de 90%, e é um setor que ainda espera a ajuda do governo. A ajuda ainda não veio, as empresas então estão tentando encontrar uma solução by yourself, né? Tipo, elas mesmas ali, e essa é uma maneira. Quando você junta, então o que é, pra quem não tá sabendo dessa história, a Azul e a Latam anunciaram que vão começar a compartilhar voos. O que é isso? Você entra no site da Latam, compra uma passagem, sei lá, Porto Alegre, Teresina, e aí você vai até um lugar, faz uma conexão, poxa, eu comprei uma passagem da Latam, estou entrando num avião da Azul. É isso que é o compartilhamento de voos. Comprar, inclusive, com o programa de milhas das duas? As milhas também vão ser... Super importante, né? Também serão integradas. E aí, as milhas das duas empresas, você vai poder juntar em uma, gastar na outra, tal. E por que elas estão fazendo isso? Para reduzir custos. Sim. E o presidente da Latam disse a Raquel Landim, o Jérôme Cadier, disse a Raquel Landim, nossa colega aqui da CNN, que ele não descarta uma fusão, eventualmente, no futuro. Então, duas empresas se juntariam. Elas têm 58% do mercado, por isso é um negócio grande, assim. Mas isso mostra, um pouco um simbolismo de como o setor da aviação está sofrendo, como as empresas sofrem com a pandemia. Sim, e esse movimento que você disse, elas por elas próprias, muito também é pautado pelo retorno que essas empresas receberam, o setor em geral, não essas empresas especificamente, do governo. Porque há uma percepção dentro da equipe econômica que na lista de prioridades do resgate financeiro, vamos dizer assim, para o setor empresarial, as pequenas e as médias precisam ser ajudadas, socorridas primeiro. Sim. E há um
um sentido nessa estratégia, porque as pequenas têm mais dificuldade de conseguir andar sozinhas ali, né? Encontrar uma solução financeira para isso. Mas é preciso lembrar que as grandes empresas empregam muita gente. Isso. E elas são de setores que, às vezes, as empresas pequenas não conseguem alcançar. Então, por exemplo, você pode pensar, poxa, uma companhia aérea é algo que não é para todo mundo da população, é para rico e tal. Não, assim, por quê? Porque o setor aéreo, ele é muito importante para conectar o país. As empresas aéreas levam coisas muito importantes de um ponto para o outro do Brasil e do mundo. Neste momento, por exemplo, os respiradores só chegam ao Brasil da China por causa do setor aéreo. Então, elas têm sim sua importância e é preciso, julgo eu, como jornalista, é preciso sim ter atenção ao setor e às empresas. Mas seria, num primeiro momento, para essas empresas ou elas realmente deveriam ser socorridas mais para frente? Eu estou fazendo uma pergunta absolutamente intuitiva. Não entendo da urgência em relação ao movimento da economia, mas você que estuda pode me dizer. Em tese... Qual que é o timing certo desse socorro? Essa pergunta é muito importante porque faz a gente refletir sobre como o governo brasileiro, a equipe econômica, tem reagido a essa pandemia. As pequenas empresas que, em tese, deveriam ser as primeiras a ser resgatadas, ou o próprio governo tem sinalizado que elas têm prioridade, reclamam que não estão conseguindo acesso ao crédito, acesso a esse resgate. Então, se para quem está primeiro na fila está difícil, imagina para quem está em último. Isso revela, na verdade, talvez a gente pode pensar sobre, poxa, será que a estratégia está sendo bem executada? E é isso que eu tenho ouvido muito do mundo empresarial. O plano, em tese, as diretrizes estão corretas, mas a execução talvez esteja deixando um pouco a desejar nesse aspecto, né, de socorrer as empresas. Então, eu acho que é por isso que é bacana pensar sobre isso, porque a gente reflete um pouco sobre como executar os planos. Quando o setor precisa solucionar nele mesmo ali as questões, significa um descontrole, um desmando das autoridades econômicas? Há essa percepção já ou ainda não? Não, ainda não. A sensação do mundo empresarial é que a coisa ainda segue sob controle, normalmente, mas talvez esperassem um pouco mais de agilidade. Aí você pode pensar assim, poxa, o setor, esse que a gente está tratando especificamente, né, de viagens, ele não será o mesmo no futuro. Não deve ser mais o mesmo no futuro, porque... É um novo futuro, né? Isso, do tal novo normal. Exatamente. Porque ainda que eu acredito peronomútil, assim, nisso, que acho que as pessoas gostam de viajar, o relacionamento, a coisa social é importante. Nisso. Eu assino embaixo, eu também, eu amo viajar. Minha mulher e eu, a gente passa meses antes preparando as viagens e escolhendo destinos. E eu acho que, assim, os economistas acham que a pandemia fará com que a demanda por viagens, seja para trabalho ou mesmo a lazer, vai diminuir, porque as pessoas, em tese, vão ficar com medo de viajar. Eu acredito que no primeiro momento, de fato, deve acontecer isso. Mas, conforme a coisa volta ao normal, e eu acho que isso vai ser muito rapidamente, tomara, as coisas vão voltar. E aí as empresas vão sacar que, por exemplo, ótimo, dá para fazer uma teleconferência com todo mundo ali, mas ter todos os diretores, os gerentes juntos no mesmo lugar é muito melhor. Tem a coisa social, tem coisas que o mundo virtual, infelizmente, ainda não consegue aportar. Nem nunca terá, né? Exatamente. E aí, na nossa vida, isso também vai se... Então, as empresas aéreas, o setor de hotelaria, todo mundo que está relacionado ao turismo e às viagens, eles acreditam que amanhã, no ano que vem, daqui a 5 anos, eles serão menores. Acho sim, porque a crise está sendo muito profunda. Mas não acredito que a gente vai ter uma realidade completamente diferente do que a gente tinha nesse particular há pouco tempo. Outras coisas sim, a tecnologia, sabe? Tem coisas que a gente vai começar a fazer diferente, mas nesse particular, de viajar, porque o viajar, ele gera resultados e benefícios e consequências únicas que só o viajar permite. Exato, sem falar do conhecimento, né? Então, o conhecimento é um deles, exatamente. Vivenciar, estar num lugar é completamente diferente, seja a trabalho, seja a lazer. Então, infelizmente, o setor tá passando por um momento muito ruim, mas eu não conto os dias pro dia em que as coisas voltarem ao normal, porque eu quero muito voltar a viajar, muito. Eu também.
Agora, quando a gente pensa em poder ir e vir, a gente tem que pensar em toda a cadeia desse setor, né? Então, você falou, o transporte de cargas, importantíssimo. Os trabalhadores desse setor, do chão e do ar, né? Mecânicos, as pessoas que compram essas passagens. Esse setor, ele move outros. Quando a gente pensa nesse movimento dessas duas empresas se aproximando, a Azul e a Latam, isso dá uma arrefecida momentânea, se isso de fato acontecer, para a cadeia toda, ou é muito pontual? Eu acho que no começo arrefece, alivia o setor, porque você vai dar ali alguma musculatura, alguma capacidade de reação para as duas, mas esse movimento, se ele continuar para essa fusão possível que o presidente da Latam mencionou para Raquel Landim, obviamente duas empresas vão virar uma. Isso diminui o número de trabalhadores. Tem demissões? Pode Mas ter. já houve, né? Já teve demissão, já tem redução de salário. Sim, isso é o setor tentando se ajustar a essa realidade que a gente vive agora. Mas de forma estrutural, ter duas empresas aéreas significaria, por exemplo, uma menor concorrência. Que foi o que aconteceu quando a TAM se juntou com a LAM e teve toda aquela readequação, né? Exatamente. E virou Latam. Isso. Então, assim, nesse caso especificamente, por exemplo, você tinha até então aviões da TAM, brasileira TAM, voando de São Paulo ou do Rio de Janeiro para Santiago, e da LAM voando de Santiago para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Hoje você só tem uma empresa. Isso quer dizer que você tem menos competição. Então, é isso que pode acontecer com o mercado brasileiro, se por acaso essa operação vier ser executada. Mas uma operação dessa, ela precisa passar por um órgão lá em Brasília, fica lá na Zanorte, na W3, que é o CAD, que é o Conselho de Defesa da Concorrência. Eles precisam provar, porque as duas juntas têm 58% do mercado. Então, não é algo fácil. E aí tem uma coisa curiosa, assim, em 2010, o setor aéreo brasileiro também passou por uma grave crise, muito profunda, e na época, a Varig, que é uma empresa que nem existe mais, os jovens nem devem saber disso, assim, mas a Varig tentou se juntar com a TAM. Houve um movimento para tentar fundir as duas empresas, por quê? Porque as duas estavam muito mal das pernas. Sim. Então é a mesma solução que você observa hoje. É um movimento meio racional das empresas. Sempre quando uma empresa está com uma saúde financeira, ou duas estão com uma saúde financeira ruim, quando você junta os trapos ali, as mesas do mundo corporativo, você diminui custos e, em tese, você tem mais fôlego para continuar. Sabe que eu tô em dúvida também, que saiu do radar, mas já vou aproveitar todo o seu conhecimento. Como é que tá a interlocução do setor com o BNDES especificamente sobre o socorro em si? Você falou ali, né, que não tá vindo e tal, mas é uma sinalização de que não vem e não virá? Ou virá? E especificamente a Latam e a Azul, essas duas ali na interlocução, ou é o setor todo que negocia? É o setor todo. No geral. Mas assim, de fato são operações individualizadas ali. E o que está acontecendo é que o BNDES está pedindo ou impondo condições e que não está rolando match ali. As empresas não estão conseguindo aceitar, ou elas não conseguem executar ou não querem essas condições. Então, o empréstimo, pelo que a gente tem ouvido, diminuiu de tamanho, a linha disponível, né, o crédito disponível, e as condições têm sido muito duras. E é por isso que o crédito também não saiu até agora. Sim. Se você, para tudo isso acontecer, se você tivesse vontade política de um resgate imediato, você poderia ter a flexibilização das condições. Mas, obviamente, o BNDES também está no seu papel de banco de desenvolvimento. É um dinheiro público. Ele não pode rasgar dinheiro. Ele não pode emprestar o dinheiro a qualquer condição de uma maneira muito leniente com quem vai tomar o crédito. Então, sim, é preciso ter condições, mas é preciso ter sensibilidade de perceber que se eu não ajudar uma empresa rapidamente, a tempo ali no suficiente, ela pode quebrar. Mas quando a gente começou a falar sobre a degringolada do setor e a possibilidade de socorro do BNDES, do governo, tinha uma dúvida em relação a esse socorro que viraria participação direta no valor dessa empresa, nas ações da empresa. Não sei se eu me referi certo. Sim, tá certo. Esse imbróglio foi resolvido ou é uma das questões que emperram? Essa é uma das grandes questões que o governo não gosta. Então explica pro pessoal, porque tinha um número que é preocupante, né, nessa negociação. Assim, o conceito da operação é o que mais incomodava, por exemplo, o Paulo Guedes, que era o seguinte: o BNDES, que é um banco público, vai ou ia emprestar dinheiro às empresas aéreas e, se a empresa aérea não conseguisse pagar lá na frente, desse o famoso calote, esse empréstimo viraria ação da empresa. Isso. E aí o Estado brasileiro passaria a ser sócio dessas empresas. Esse tipo de operação é comum. Ela acontece por aí, os bancos acabam virando sócios de empresas. Mas é que esta equipe econômica
liderada por Paulo Guedes, é muito contrária a isso. Pelo contrário, né? Ele defende que o Estado tenha menos participação. Sim. Ele quer privatizar. Nessa quarta-feira ele voltou a falar sobre isso, enfim. Então a bandeira dele é exatamente oposta a isso. E esse é um problema conceitual dessa operação. As empresas aéreas, elas não têm o que dar de garantia, porque os aviões das empresas aéreas, aquele que você chega no aeroporto, tá lá grandão, assim, escrito o nome da empresa aérea, aquele avião é alugado. A empresa aérea não é dona daquele avião. A empresa aérea, mesmo como empresa, tem pouquíssimo patrimônio, né? Os escritórios normalmente são alugados, tudo é alugado, inclusive os aviões. Então ela não tem nada muito fixo, concreto, para entregar de garantia. Este é um problema, por isso que essa condição ela foi colocada na mesa, mas aí emperrou. Agora, Naka, olhando para a economia como um todo, tá tendo outros movimentos parecidos em outros setores de união, de fusão, de namoro, de início de namoro? Definam como quiserem. O que os economistas têm dito, Mona Lisa, é que, por enquanto, as empresas têm se segurado, mas os escritórios de advocacia que fazem assessoria para esse tipo de operação, né? Que no mundo econômico, essas operações a gente chama de fusões e aquisições. Então, o pessoal do mundo do direito que faz assessoria para isso, eles estão preparados para um boom de fusões e aquisições ainda este ano. Porque as empresas estão ficando muito ruins do ponto de vista financeiro e antes de quebrar, o caminho normal é você tentar pedir ajuda ou se juntar com alguém. É dar a mão para não afundar. É isso. E aí, o que deve acontecer é esperado um movimento de aceleração desse tipo de movimento de fusão e aquisição em vários setores. Nos setores, principalmente, que têm mais sofrido com isso. Por exemplo, esses setores de prestação de serviço. Eles são estão sendo mais vulneráveis neste momento, já que faz muito tempo, por exemplo, que você, sei lá, não entra num hotel, né? Então, aí você começa a ter problema, esse tipo de empresa começa a ter problemas para tocar a vida. E aí podem aparecer operações nesses segmentos. Agora, Naka, como é que eu faço pra saber tudo que você sabe, assim? Quantos anos de estudo? Quantos anos mergulhado na economia, Naka? 20 anos já. Coisa de jornalismo linda. econômico. Eu comecei trabalhando num jornal que nem existe mais, que é a Gazeta Mercantil. Eu lia. Ah, muito bem. Forçosamente, que é difícil. Era Pronto, falei. Meu Deus. Pra você que é jovem... Pra você que é jovem. É um jornal de economia que ele era mais largo do que esses jornais que vendem hoje. Ele não tinha foto. Não existia foto na Gazeta Mercantil. Dava dor de cabeça no final de ler uma matéria. Não é dor de cabeça de ruim, é de tão denso. Sim, era Sabe super quando denso. você lê Saramago e tem aquele jeito Saramago de escrever que você tem que ter o jeito daqui pra entender? Era mais ou menos ler. Claro, pra quem não é do mundo econômico e tinha às vezes que se socorrer ali pra entender uma notícia. Sim, mas era um jornal sensacional, assim. E aí depois de lá passei pelo Valor, pela Folha, fiquei muito tempo no Estadão, fui correspondente em Londres pelo Estadão, fiz MBA em finanças, fiz um monte de curso por aí, meio que sempre relacionado à economia. E estou aqui com o meu maior presente que está na frente de Mona Lisa Perrone. Meu Deus, imagina! Naka, querido, obrigada. Foi um prazer. Um beijo. É isso então, o Item Mais de hoje acabou, mas amanhã a gente se vê de novo. Não, a gente se ouve. Beijos.